Saúde os amados irmãos e caros ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos saúda é o pastor Luís Guerreiro desde Portugal, canal Espada do Espírito, a Palavra de Deus. Amém? Hoje estamos aqui com um estudo muito bom. Não é? O livro de Esther pode ser utilizado para apoiar o uso de pinturas e maquiagem no Novo Testamento? Será que o livro de Esther pode ser usado para apoiar o uso de pinturas e maquiagem no Novo Testamento? É a pergunta que fica. Amém? Glória a Deus. Então, porque muitos usam este livro dizendo, olha, Esther, está aqui a prova. Esther, ela se pintou, ela se maquiou. Já vai ver que não é bem assim. Aleluia. Amém? Então, será que o livro de Esther pode ser usado para apoiar o uso de pinturas, joias e maquiagem? Eu creio que não. Amém? A Rainha Esther é usada pelos apóstatas hereges modernos como exemplo e o seu livro como a base bíblica para que uma mulher de Deus possa fazer uso de pinturas, joias e maquiagem e alegar que o uso dessas coisas não é pecado, que as mulheres podem usar. Amém? Portanto, mas vamos então aqui ao texto. Vamos primeiro analisar o texto. Vamos ler aqui o texto que se encontra em Esther capítulo 2. Amém? Talvez eu leia um pouco do contexto. Vamos ler aqui o capítulo 1 também. Glória a Deus. Vamos ler aqui o capítulo 1. E sucedeu que nos dias de Assuero, isto foi escrito no século V antes de Cristo, portanto estávamos estávamos na velha aliança, na aliança mosaica, glória a Deus, amém. E aqui este evento, portanto aqui este livro foi escrito, glória a Deus, foi escrito, glória a Deus, numa época em que o povo de Israel era escravo no reino da Pérsia. Portanto, o nome do autor é desconhecido. O nome do autor deste livro é desconhecido, mas o livro foi escrito por um judeu que conhecia os costumes e a linguagem dos persas. Talvez Mardoqueu ou Esdras tenha sido o autor. Glória a Deus. Data. O livro de Esther é uma narração bem elaborada que relata como o povo de Deus foi preservado da ruína durante o século V a.C. O livro toma o seu nome de uma mulher judia bela e órfã que tornou-se rainha do rei persa Assuero. Acredita-se que este rei tenha sido Xerxes I, que sucedeu a Dário I em 485 a.C. e governou 127 províncias, desde a Índia até à Etiópia, durante 20 anos. Viveu em Susã, a capital persa. Naquela época, certo número de judeus ainda se encontrava na Babilónia sob o governo persa, portanto eram escravos, embora tivessem liberdade para retornar a Jerusalém, mas se quisessem, ficariam ali, servindo ali. Há mais de 50 anos. A história se desenrola num período de 4 anos, iniciando no 3º ano do reinado de Xerxes. Glória a Deus. Então, depois tem aqui mais sobre isto. Mas vamos ver aqui o contexto disto, amém? E sucedeu que nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia por 127 províncias, que naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Susã, no 3º ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média, e os nobres e os príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o Senhor deste reino, ou seja, fez o rei, um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Susã, desde o maior até ao menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos de ouro e de prata sobre um pavimento de mármore
vermelho e azul e branco e preto. E dava-se de beber em copos de ouro. E os copos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. E o beber era por lei sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meuma, Bista, Arbona, Bicta, Abá, Gtá, Zetar e Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a sua coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista, portanto era de boa aparência, era esbelta. Porém, a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carsema, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que viam a face do rei e se assentavam como os principais do reino. O que segundo a lei se devia fazer à rainha Vasti por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero por meio dos camareiros. Então disse Memucã na presença do rei dos príncipes, não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as suas mulheres, de modo que os seus olhos desprezarão a seus maridos quando ouvirem dizer mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um édito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, a saber que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei dê o reino dela a outra que seja melhor que ela. E ouvindo-se o mandado, que o rei decretará em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior à menor. E pareceu bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e o rei fez conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse conforme a língua do seu povo. Então ela já não iria mais entrar na presença do rei e o título de rainha iria ser dado a outra. Agora, dentro deste contexto, estamos aqui para o capítulo 2. Passadas estas coisas e apaziguado já o furor, ou seja, a ira do rei Assuero, lembrou-se de Vasti do que fizera, do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os servos do rei que serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas, e ponha o rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Susã, na casa das mulheres, aos cuidados de Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhe os seus enfeites. Amém. Muitos usam esta palavra aqui, enfeites, achando que estes enfeites aqui se refere mesmo literalmente a joias, pinturas e maquiagem. Não se refere a nada disso. Como já vamos ver no original quando entramos na glória a Deus, The Word, que uma plataforma, temos aqui The Word. É um programa, aliás, um módulo The Word. E a moça que parecer bem aos olhos do rei reina em lugar de Vasti. Isto pareceu bem aos olhos do rei e assim ele fez. E havia então um judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilónia. E este criara Adassa, que é Ester, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era uma jovem bela,
de presença e formosa. Então, não é? Era uma jovem bonita e com um corpo formoso. E morrendo o seu pai e a sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Glória a Deus. Continuando aqui. Sucedeu que, divulgando-se o mandato do rei e da sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susã, aos cuidados de Hegai, também levaram Esther à casa do rei sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites. Já vais ver que aqui, mais uma vez, tem a palavra enfeites. Tu vais ver que esta palavra no original hebraico, qual é o significado, que não tem a ver com joias, nem com pinturas, nem com maquiagem. Já vais ver. Por isso é que é bom ir ao original hebraico. Original hebraico. E os seus quinhões, como também em dar-lhe 7 moças de respeito na casa do rei. Então, moças para a servirem. E a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou ao povo a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois de que fora feito a ela, segundo o costume das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpririam os dias das suas purificações. Lá está, não diz aqui os dias das suas pinturas, das suas maquiagens, não é? Os dias dos seus enfeites com joias. Não diz. O texto não diz. Então não vamos ir além daquilo que está escrito. Porque tudo o que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Quem querer diga glória. O texto foi para o nosso ensino. Não podemos ir além daquilo que foi escrito para que não sejamos tidos por Deus como mentirosos. Todas as palavras de Deus são puras e escudo são para aqueles que em ti confiam. Nada acrescentes às tuas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 35 e 6. Então, o texto diz que ela foi purificada. Já vais ver que isto tem a ver com lavagem, com água e sabão, e foi também ungida com óleos, azeites, cremes hidratantes, perfumados. Amém? Não tem nada a ver aqui com pintura nem com maquiagem. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero depois que fora feita ela segundo a lei dos meses, por 12 meses, porque assim se cumpririam os dias das suas purificações, com 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Fala de purificação, não fala de adorno. Amém? Desta maneira vinha, pois vinha a moça ao rei e dava-se-lhe tudo quanto ela desejava para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Sasgás, camareiro do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Chegando depois a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por filha. Glória a Deus. Portanto, ela era filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por filha. Para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a sua coroa real, pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Amém? Atenção aqui, coroa real é uma joia simbólica que simboliza realeza, tal como o anel de selar. Glória a Deus. E a cadeia nas mãos de Daniel, glória a Deus, e a cadeia à volta do pescoço, aliás, de José. Há joias simbólicas no Antigo Testamento e há joias pecaminosas. Oh, Ramanta lava saia cantarai. É como o martelo do juiz, como aquela toga que ele usa, aquele uniforme preto. Amém? Glória a Deus. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos, e era o banquete de Esther, e deu alívio às províncias, e fez presentes
Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Fez presentes segundo a generosidade do rei. Amém? Só até aqui. Amém? Então está bem claro aqui o texto. Agora vamos aqui ao original hebraico. O que é que são estes enfeites? Esther capítulo 2. Vamos aqui para o original hebraico, para um módulo que eu tenho aqui, que é o The Word. E vamos ver o que é que significa esta palavra enfeites. Foi traduzida na Bíblia, corrigido fiel, como enfeites. Mas não significa pintura, joia e maquiagem. Já vais ver. Vamos aqui. Versículo 3. E ponha o rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajuntem todas as moças, virgens e formosas na fortaleza de Susã, na casa das mulheres, aos cuidados de Hegai, camareiro do rei. Guarda das mulheres, e deem-se-lhe os seus enfeites. Amém? Esta palavra enfeites amém, do original raspagem e esfregadura. Portanto, era algo para esfoliar a pele, para limpar a pele, aleluia, ou um remédio para um ferimento. Neste caso ela não estava ferida, era algo para tratamento do corpo, era algo para limpar o corpo. Vem da palavra hebraica Tamruk. Quem querer diga glória. Tamruk, glória a Deus. Aqui no dicionário Strong, aqui, original, aqui, aliás o dicionário Armstrong, diz aqui em inglês a scouring, this is a soap or perfumery for the bath. Então sabão ou perfume para o banho, um detergente. Então tem a ver com lavagem. Então isto aqui, esta palavra enfeites aqui era sabão e perfumes ou ungüentos para o corpo, para a lavagem e purificação do corpo. Vamos aqui ao versículo 8, diz assim, 9. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Por isso, se a pessoa dar-lhe os seus enfeites, mais uma vez não é enfeites, deveria ser traduzido mais literalmente como ungüentos, ou seja, raspagem, esfregadura. São, no original, no dicionário, diz aqui, esta palavra tamruk, sabão, soap, ou perfumery for the bath. Perfumery for the bath. Sabão ou perfume para o banho. Também para ser lavada. Oricantalabaya, recantolamasteria. Está bem claro aqui. Agora vamos aqui para o versículo 12. Eles usam muito estes 3 versículos para dizer que ela usou pintura e as servas do Novo Testamento devem usar também. Cuidado. Chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações. Então, por 12 meses o corpo dela era purificado, ou seja, era limpo, era hidratado, não é? Era limpo, hidratado e era perfumado. Não diz que ela era pintada e maquiada, nem que punha botox nos lábios, nem silicone nos seios, nem arrancava as sobrancelhas para meter um lapisinho como fazem hoje não é? As mundanas, as crentes vaidosas, não é? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Recantalabaia. Porque assim se cumpriam os dias das suas purificações. A palavra andakaya suricantasnéria. Das suas purificações. Agora, maruuk, plural. Raspagem a desfregar. Referindo-se ao preparo das moças. Aleluia, para do harém para o harém para a limpeza corporal. Então é bem claro. Rei cantalabashé tem a ver com purificação. Embelezamento. E este embelezamento aqui não é pintura nem maquiagem. Atenção. 6 meses com óleo de mirra. Óleo de mirra. A gordura, o azeite de mirra. Resina de uma árvore. Resina de uma casca de uma árvore usada em óleo sagrado e em perfume. Era perfumada esta mirra. E 6 meses com especiarias. Amém? Vem do hebraico besem. Especiaria, bálsamo, árvore do bálsamo, perfume. Aleluia. Anda canto oramashudo kovanaya. Aleluia. Perfume, doce, cheiro suave, odor agradável.
Aleluia. E ungüentos. Ungüentos tamruk, ou seja, sabão e perfume. Então não fala aqui de pintura e maquiagem. Cuidado. Aleluia. Para as coisas de purificação das mulheres. Então é bem claro aqui, meu irmão. Bem claro aqui. Cuidado. Cuidado com os hereges que andam por aí. Continuando aqui. Então muitos usam o capítulo 2 de Esther, nos versículos 2, 9 e 12. A palavra enfeites, a palavra para dizer que realmente Esther, ela usava pintura, joia e maquiagem. A Bíblia não diz isso, eu não vou além daquilo que está escrito. A Bíblia fala claramente, ela usou sabão, ou usaram nela, a prepararam com sabão, com coisas perfumadas para limpeza corporal, com ungüentos, quem sabe até com óleo para hidratar a pele, mas não fala de pintura e maquiagem. Portanto, aqui a Rainha Esther é usada como exemplo, os apóstolos hereges e o seu livro, como livro de Esther, como a base bíblica, capítulo 2, como a base bíblica para que uma mulher de Deus possa agora, na nova aliança em Cristo, fazer uso de pinturas, joias e maquiagens e alegar que o uso dessas coisas não é pecaminosa, não é pecado. Amém? O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Glória a Deus. Quem crê, diga glória, diga aleluia. Vamos aqui. Primeiro, Esther era escrava. Ela era escrava. Amém? Ela estava ali, ela só fazia. Ela ficou durante 12 meses sendo preparada para o casamento. Não podia sair dali. Então ela era escrava. Esther era escrava e as servas de Jesus Cristo são livres. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 31 e 32. Se permaneceres nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, então conhecereis a verdade e esta vos libertará. Aleluia. Vamos aqui para a Bíblia. Vamos aqui para a Bíblia, meu irmão. Bíblia. Vamos dar aqui de Bíblia. João, capítulo 8, versículo 31 e versículo 32. Dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então as servas são livres. Rabacomanagasaia canta la mastéria. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aleluia. Porque, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Irmão, o uso de pintura e de maquiagem, de joias, é obra da carne. Não é? Está incluído no pecado de acelgeia, de lascívia, condenado no versículo 19 ou 21 como obra da carne. E os que cometem tais coisas não entrarão no reino dos céus. Então é vaidade, é sensualidade, é pecado. Amém? Quem comete não vai entrar lá no céu. E quem ensina que pode usar e que deve usar e que apoia e que combate os que pregam sobre este tema, dizendo que isto é pecado, que combate chamando nós de hereges, irão para o inferno. Não terão salvação, porque estão blasfemando dos ungidos. Estão tocando na unção daqueles que realmente foram levantados para pregar a verdade. Amém? Então, é bem claro. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E heresia é obra da carne. Dizer que as servas de Deus no Novo Testamento devem usar pintura, joia e maquiagem porque está no livro de Esther, aleluia, isso é obra da carne, isso é heresia, isso é torcer as palavras do Deus vivo. Amém? Estou aqui provando aqui, meu irmão. Não é? O livro de Esther pode ser usado, não é, como apoio ao uso de pintura, joia e maquiagem? Não. Não pode, meu irmão. Quem usar está a ser herege. Ricanta labastéria. Porque não recebeste o espírito de escravidão para andares outra vez em temor, mas o espírito da adoção de filhos pelo qual clamamos Abba Pai. Então,
Estou aqui provando, irmãos. Glória a Deus. Voltando aqui para este quadro aqui, que Esther era escrava. Amém? Ela era escrava. Ela era prisioneira. Mas as servas de Cristo são livres. Aramassamaya. Cristo já nos libertou. Amém? O texto em si, conforme nós lemos, não diz que ela foi maquiada. Também não diz que ela foi pintada. Também não diz que ela usou joias durante aquele processo que ela teve, não é, de purificação corporal. Glória a Deus. Glória a Deus. Embora fosse um costume oriental a noiva usar joias. Amém? Havia um costume oriental, mas no Novo Testamento há uma regra. Então isto aqui é apenas um parênteses. Agora o que é que diz aqui do lado azul do quadro? Do lado da graça. Amém? Esther, capítulo 2, nos diz que ela passou por um processo de purificação com sabões e perfumes. Este processo aqui era com sabões e perfumes. Esta purificação era com sabões e perfumes. Durante 12 meses, com um processo de preparação para o matrimónio real. Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Rovalabastaya managai. Aqui mais um detalhe. Ainda que o texto dissesse, literalmente, que não diz, mas ainda que ele dissesse que ela tinha usado pintura, joias e maquiagem, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, e em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, ordena às mulheres cristãs que não façam uso de nenhum tipo de enfeite exterior. Há uma ordenança. Glória a Deus. E é isso que nós vamos ler aqui. Vamos ler aqui a Bíblia. Glória a Deus. Vamos ler aqui a Bíblia. Glória a Deus. O que é que Deus quer e o que é que Deus não quer? 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem, amém? Ou seja, se vistam, se adornem em traje honesto. Honesto, glória a Deus, ou seja, decente. Ao contrário de indecente e escandaloso. Com pudor. Pudor é o contrário de lascívia, de sensualidade. Portanto, o pudor é a vergonha de exibir a nudez e de expor as vergonhas, são as partes íntimas. Mas a lascívia é o contrário. A pessoa que está na lascívia, está na sensualidade, ela quer exibir, diz que o que é bom é para se ver. Então mostra os seios com tomar a caia, mostra as coxas, mostra ancas, nádegas com roupa curta, justa, transparente, decotada, lascada, cavada, rachada, que é imoral e sensual, como o uso de mini-saias e shortinho. Amém? Com pudor e modéstia. Modéstia é o contrário. Aliás, modéstia é humildade. É o contrário de uma roupa vaidosa. Não com tranças. Amém? Não ou ouro. Então Deus não quer que a mulher coloque sobre o seu corpo ouro. Nem pérolas ou vestidos preciosos. Aqueles vestidos luxuosos. Mas como convém de mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então isto é um mandamento. Não quer uma coisa, mas quer outra. Ramanaya surikantasnéria. Aleluia, racantolamai. Não com tranças ou ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, luxuosos. Mas, como convém de profissão, das mulheres fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Amém? Bem claro. Então não é uma coisa, mas é outra. Deus não quer uma coisa, mas quer outra. Isto é um mandamento. Amém? Para a Igreja da Graça. Isto não é um pouquinho, não faz mal. Cuidado com esse pouquinho. A Bíblia diz que um pouco de fermento leva a massa. 1 Pedro, capítulo 3, 3 e 4, diz assim. O enfeite delas, ou seja, das mulheres, não seja o exterior. Então Deus não quer que a mulher use enfeite exterior. Pintura, joia e maquiagem, pintura de cabelo, ricantalabaia, rebalabassaia, raspagem de sobrancelha, aleluia, depilação, no frisado dos cabelos. Amém? Então se tem o cabelo liso, para que é que vai frisar? Para que é que vai encaracolar, encarapinhar? Se tem encarapinhar, se tem crespo, para que é que vai alisar? Para que é que vai fazer... Para que vai passar escova, fazer chapinha? Passar o cabelo a ferro. Alisar. Desmaiar o cabelo. Cuidado. No uso de joias de ouro. Na compostura dos vestidos. Então dá aqui exemplos. Então e se a joia for de prata? Também é pecado.
E se for de bronze, também é pecado. Se for de latão, de pichibeque, de bijuteria, também é pecado. Aleluia. Não quer enfeite exterior, inclui pintura e maquiagem, inclui. Não fala aqui, inclui piercing e tatuagem, também é um enfeite, inclui. Mas no homem, o que é que Deus quer? Não quer que elas usem enfeite exterior, mas quer o quê? Que elas tenham virtudes interiores. Mas no homem, encoberto no coração, no incorruptível traje de espírito imanso e quieto, que é precioso diante de Deus. Repara bem nisto. Não, mas. Há a palavra não, mas. É uma estrutura gramatical do grego idêntica a Romanos, capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Será que eu posso andar um pouquinho na carne? Um pouquinho não faz mal? Não. É a mesma estrutura gramatical de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10, aliás, versículo 9, e a mesma estrutura gramatical de 1 Pedro 3, 3 e 4. É a mesma estrutura, aliás, é a mesma estrutura gramatical. Não, mas não quer uma coisa, mas quer outra. Deus não quer que eu ande segundo a carne, mas segundo o Espírito. Será que eu posso andar um pouquinho na carne? Da mesma forma, Deus não quer que as mulheres não sejam enfeite delas o exterior, não usem enfeite exterior. Joias, pinturas, maquiagem. Ribalabassaia. Mas que tenham enfeite exterior. Aliás, tenham enfeite interior. Que é a mansidão e aqui é tudo a paz, tranquilidade, glória a Deus. Isso é que Deus quer. Então é bem claro. Mesma estrutura gramatical. Aleluia. Aleluia. Rouva lá. Não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui vemos em 1 Pedro 3, 3 e 4. É regra para o Novo Testamento. Está aqui, meu irmão. O enfeite delas não seja o exterior. Deus não quer enfeites exteriores. Está aqui exemplos. Frisado dos cabelos, joias de ouro, com postura dos cabelos. Podíamos acrescentar piercings, tatuagem, maquiagem, pintura. Bem? Mas, num homem coberto no coração, num incorruptível traje de espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, Deus quer que a mulher seja adornada interiormente. O que adorna ela é se ela tiver a virtude interior, ou seja, a mansidão e a paz, que são duas das 9 virtudes do fruto do Espírito, mencionada em Gálatas capítulo 5. Porque assim também se adornavam antigamente as santas mulheres, faziam de profissão servir a Deus, as mulheres que esperavam em Deus, e estavam sujeitos aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de meu Senhor, da qual sois filhas, fazendo o bem, não temendo no espanto. Então é bem claro, isto é regra para o novo sistema. Deus não quer uma coisa, mas outra. Porque se fosse para usar um pouco de... isso é só se for exagerado, pintura exagerada, maquiagem exagerada, só se for muitas joias. Aí não sejam vossas enfeitas as muitas joias. Aquilo não diz que é muito ou pouco. Aqui diz não seja uma coisa, mas seja outra. Deus não quer que a mulher se enfeite exteriormente. Aleluia. No uso de joias de ouro e outras coisas mais. Pintura e maquiagem. Está implícito no texto. Mas quer que a mulher tenha estas virtudes. Que isso é que enfeita ela, que é mansidão e quietude. Não seja uma coisa, mas outra coisa. Não use enfeite exterior, pintura, joia e maquiagem, mas tenha mansidão e paz dentro do seu coração, dentro do seu espírito. Então, esta é a interpretação. Um pouquinho não faz mal. Espera aí, meu irmão. Um pouquinho não faz mal? Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? 1 Coríntios 5,6. Então, quem do imundo tirará o limpo? Está aí também em Jó. Então, um pouco faz mal sim. Quem do imundo tirará o limpo? É imundo. Para Deus isso é imundícia. Essas joias é imundícia porque é para a vanglória humana, é para a vaidade humana, para a glorificação humana, para que reparem nelas. Aí está. Para que chame mais a atenção, para atrair o desejo carnal e sensual. Então isto irá levar muitas servas para o inferno, e especialmente os que ensinam que pode usar, não tem mal nenhum, deve usar, e que quem ensina ao contrário é herege. Quem ensina ao contrário é falso profeta, é falso mestre, é enganador, não é legalista, é fariseu, é extremista, é santarrão, é quadrado, é antiquado. Aqueles que blasfemam nos ungidos irão parecer no inferno, não? Estão tocando na unção que está nas nossas vidas, aleluia! Rabacantolabassaia pantoramanagaia Raishuri cantaramanagai Tora manalabaia Terra manassaia praishuri contalabanagai. Aleluia! Um pouco de fermento leveda toda a massa. Glória a Deus, quem crê diga glória.
Sheba canto vandaraba cantaramanagai. Te canto ramanagai. Tarai surikai arrai shurikai ramanalabaya. Aleluia. Ora managa suricantas neri andalabaya. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome de Jesus, aleluia. Anda cá. Deus não quer uma coisa, mas quer outra. Não seja uma coisa, mas outra. Aleluia. Ora mandagai suricantas neri andalabaya. Deus tremendo, Deus de glória, Deus de mistério. Aleluia, estou sentindo a glória. Amém? Então, ainda que o texto de Esther, que não dissesse que ela tinha usado pinturas, joias e maquiagem, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10, em 1 Pedro 3, 3 e 4, ordena às mulheres que não façam uso de nenhum tipo de enfeite exterior, nem de roupas sensuais. Amém? Ramanta labassaia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, o uso destas coisas é pecado. É pecado censurado em Gálatas. Capítulo 5. É obra da carne, irmão. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Vem do grego aselgeia, que é sensualidade. Aleluia. Racantolamastera. E fala aqui também idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Quem ensina que pode usar é um herege. Invejas, homicídios, bebedices, cultunarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então estão ensinando heresias para o povo, dizendo que pode usar, que deve usar. Quem ensina ao contrário é herege. Quem ensina ao contrário é que vai para o inferno, porque está em pecado. Cuidado, meu irmão. Estão ensinando o povo a pecar, fazendo desfile de moda dentro das igrejas. Eu pergunto, quando Adão e Eva pecaram e viram que estavam nus, será que Deus preparou um batom para colocar nos lábios de Eva? Furou as orelhas de Eva e colocou umas argolas? Furou o nariz de Adão e colocou um piercing? Aleluia. Será que Deus fez uma tatuagem na coxa de Eva? Pintou as unhas dos pés de esmalte, colocou unhas de gel em Eva. Aleluia. Colocou botox nos lábios, colocou sai silicone nos seios da Eva para ficar mais volumoso, fez uma operação plástica, pintou o cabelo de Eva, alterou a cor natural que Deus lhe deu. Quem faz isso faz por uma necessidade ou por vaidade? É vaidade e por lascívia, porque muitas dessas pinturas, não é? Pintura em volta dos olhos e dos lábios, é para gerar o quê? Para despertar a atenção, não é? Chamar as atenções de alguém do sexo oposto. Então é lascívia, é obra da carne. Isso vem acompanhado também de roupas curtas, transparentes, decotadas, lascadas, cavadas. É obra da carne, meu irmão. Aleluia. É vaidade. Não há uma necessidade. Quando Deus viu que Adão e Eva estavam nus, aleluia, o que é que Deus fez? Fez túnicas em pele e os vestiu. Oriandalabai, está lá em Gênesis. Glória a Deus, túnicas em pele. E fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas em pele e os vestiu. Mas não diz que para além disso colocou pulseiras na sua mão, colocou correntes ao pescoço, colares ao pescoço, fios, furou orelhas, colocou argolas e brincos, furou o nariz e colocou piercing, furou a língua, colocou piercing, furou o umbigo, colocou piercing, queimou com ferro de queimar o braço, a coxa, as costas e colocou tatuagem. Não diz que raspou a sobrancelha de Eva e colocou um lápis. Não diz que depilou as pernas de Eva. Não diz que depilou as axilas nem os pelos públicos de Eva. Não foi preciso. Não diz que colocou lentes de contacto coloridas. Se os olhos de Eva fossem castanhos, colocou lentes azuis. Não diz que fez nenhuma operação plástica para aumento
do traseiro, aumento dos seios, aleluia, aumento dos lábios. Fez não diz que foi colocado no solário para mudar a cor da pele, né? Para do branco ficar negro ou do negro ficar branco, ou alterar a cor da pele. Então não houve nenhuma alteração. Viu Deus tudo quanto tinha feito, que era muito bom. Quando Deus fez Adão e Eva com as suas características naturais. Tinham olhos castanhos, não tinham olhos verdes. Tinham olhos verdes, não tinham olhos azuis. Se tinham o cabelo castanho, não tinham o cabelo louro. Se tinham o cabelo louro, não tinham o cabelo ruivo. Se tinham o cabelo preto, não tinham o cabelo louro. Rai, xarabacai. Viu Deus tudo quanto tinha feito, que era muito bom. Gênesis 1:31. E Deus tudo que eu tinha feito, que era muito bom. E foi a tarde e manhã, o dia 6º. Deus criou Adão e Eva à sua imagem, conforme a sua semelhança. Será que Deus é pintado? Deus também tem a sobrancelha raspada? Tem um lapisinho por cima do... Será que Deus também tem um batom? Vais ver Deus lá no céu com batom? Será que as mãos de Deus estão... Vais ver as mãos de Deus pintadas? Será que tem unhas artificiais, unhas gel? Tem cabeleira postiça? Será que tem peruca? Extensão de cabelo? Rova lá baixai. Deus é assim? Deus fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Conforme a sua semelhança. Deus também usa maquiagem. É um Deus disfarçado. Aleluia. Porquê é que as servas de Deus usam maquiagem? São palhaças, por acaso? Aleluia. Vão para o circo? Vão se disfarçar? Vão para o carnaval? São índias? O que os índios têm esse costume pagão de pintar a cara também, por um ritual pagão, em honra dos seus deuses pagãos. Deuses que não criaram os céus e a terra. Então, meu irmão, é bem claro. É uma vaidade. Ninguém usa pintura e maquiagem por uma necessidade. É uma vaidade. Agora aqui vou passar a espada. É uma vaidade. Glória a Deus. Salmo. Livro de Salmos. Salmo 4, versículo 2 e 3. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? É mentira, uma beleza mentirosa. Aleluia. Raixaramanagai, uma beleza artificial, enganadora. Maldito seja o enganador, Malaquias 1:14. Agora, pois, sabei que o Senhor separou para si aquele que é piedoso, ou seja, puro. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Aleluia. Salmo 24, do 3 ao 5. Tu vais ser condenado, meu irmão. E minha irmã, tu que usas pintura já em maquiagem, irás para o inferno. E tu, ó filho de Satanás, filho das trevas, filho do bode, filho do diabo mesmo, tu que ensinas que a mulher pode e deve usar pintura e maquiagem, então olha, se ela pode, então porquê é que não colocas tu? Coloca tu também, mete um batom nos lábios, pinta-te em volta dos olhos também, rouva lá baixaia, vai, mete esmalte, vermelho nas unhas, choramanaga, samanaga, fura as tuas orelhas também, ó Satanásio, ó diabinho em ponto pequeno. Não é? Esses falsos mestres para mim são satanásios, são diabos em forma de gente, diabos encarnados, malditos, que estão enganando o povo, esses mestres liberais, filhos de Satanás. Salmo 24. Aleluia. Primeira, aleluia, de Timóteo, capítulo 2, versículo 9. E 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, ordena às mulheres cristãs que não façam nenhum uso, aliás, não façam uso de nenhum tipo de enfeite exterior. Glória a Deus. Vemos também, irmãos, que, glória a Deus, o livro de Esther era o Antigo Testamento, agora estamos no Novo Testamento. Era a velha aliança, agora estamos na nova aliança. Aleluia, glória a Deus. Era o período da lei de Moisés. Agora estamos na graça de Jesus Cristo. Período da graça. O livro de Esther não é um livro doutrinal e normativo. Ou seja, não estabelece regras, normas, doutrina. Mas sim é um livro histórico e descritivo. Enquanto que os livros de 1 Timóteo e 1 Pedro são livros
doutrinais e normativos para a Igreja da Graça, para a Igreja da Nova Aliança. Amém? Então estou aqui provando, irmão, que usar o livro de Esther para defender pintura, joia e maquiagem é heresia. Usar o livro de Esther e a obra da carne vai levar esses doutrinadores, esses cegos que estão guiando cegos para o inferno. Aleluia! Não é? Esses doutrinadores aí da igreja querem doutrinar a igreja, aliás, desdoutrinar, remover doutrinas que têm milhares de anos. Já há 2000 anos que a igreja não. A igreja primitiva usava batom, usava esmalte, andaria raba, sai, andava pintada e andava seminua igual uma prostituta, uma meretriz. Não, meu irmão. Oria canta labastéria. Aleluia. Está lá em Provérbios. Chori canta labassaia. Rova labaca. Olha o que é que dizem Provérbios, irmão. Raishu tokova nagassaia contolobanai. Estou sentindo a glória. Amém? Esta palavra é forte, irmão. Chorabai, a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Que obviamente inclui todos os nossos costumes. Olha aí. Estou sentindo uma glória. Provérbios, capítulo 7, versículo 10. Raishu tokova nagasaya pantoro contovai. De caramanás. Aleluia. Olha aí. Provérbios, capítulo 7, versículo 10. Glória a Deus. Amém. Havia um jovem que era simples, ou seja, era muito inocente, era muito totozinho. Aleluia. Não tinha juízo. Amém. Aleluia. E eis que uma mulher lhe saiu ao seu encontro com enfeites de prostituta e astúcia no coração. Então pintura, joia e maquiagem é enfeite de prostituta. Aleluia. É enfeite exterior, não é enfeite de serva a Deus. O que enfeita a serva a Deus é a beleza interior, a mansidão e a quietude. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória seja dada a Deus, irmão. Vamos aqui, estamos quase a concluir esta mensagem muito forte, muito impactante. Amém? Por último, gostaria de dizer aos irmãos que esse costume de estar 6 meses a ser purificada com mirras, com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, com aloés e outras coisas. Aleluia, glória a Deus. Esses 6 meses com mirra, glória a Deus, ou melhor, perdão, exatamente, no total 12 meses, 6 meses com mirra, com óleo de mirra. Glória a Deus. Arabai. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Portanto, 6 meses a ser embelezada com óleo de mirra e 6 meses, aleluia, com especiarias, com bálsamo. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Para só depois estar preparada para se casar. Isso era um costume pagão. Era um costume da antiga Pérsia. A mulher de hoje, quando vai casar, não precisa dessas coisas. Aleluia. Quem querer diga glória. Claro que é bom a pessoa ser asseada. Não é? Devemos ser limpos, porque quem gosta de sujeira, de sujidade, é o diabo. O espírito imundo, ele é imundo. Porque é que ele é imundo? Porque é sujo, gosta de sujeira. Há um demónio chamado Exumulambo, que gosta de pessoas relaxadas, pessoas porcas. Entre aspas, porcas. No populismo, pessoas sujas, badalhocas. Que não gostam de se lavar. Não gostam de andar com roupa lavada. A cheirar bem, gostam de andar a cheirar mal. Não é? São pessoas porcas. Certamente nem limpam nem arrumam a casa. Glória a Deus. Então, quem gosta de sujeira é o demónio. É errado a pessoa tomar um banho, usar um sabonete, não. Usar um shampoo, não. Usar, aleluia, algum tipo de coisa que dê bom cheiro, depende. Se for um perfume afrodisíaco, se for afrodisíaco, não é? Despertar a líbido de alguém do sexo oposto, aí é pecaminoso. E a maioria dos perfumes são consagrados mesmo aos demónios. Está lá censurado também Isaías capítulo 3, do 16 ao 24. Leia o contexto. Amém? Agora, xarabai, a pessoa pode cuidar do corpo, sim. Pode colocar um creme hidratante, sim. Agora, usar pintura, joia e maquiagem, isso aí já é coisa do capeta. Costume do
do Satã, costume do diabo, de gente rebelde mundana. Os costumes da Pérsia eram pagãos. Nós não nos vamos apegar aos costumes da Pérsia. Diz aqui, porque os costumes dos povos são vaidade. Jeremias 10.3. Mas os costumes da igreja são santos. São os costumes cristãos e devem ser santos. 1 Pedro 1.15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede depois vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Esta expressão maneira de viver, estas três palavras em português, vem do original grego anastrofe, que literalmente no dicionário Vino quer dizer costume. Então eu tenho que ser santo em todo o meu costume. Se roupa é uso e costume, eu tenho que ser santo até nas roupas, diferente das roupas das mundanas, dos mundanos. As mulheres de Deus devem andar com roupas diferentes, os homens devem andar com roupas diferentes, aleluia. Aleluia, roupas longas, opacas, compactas, folgadas e não curtas, justas, transparentes e decotadas. Roupas que transparecem a sensualidade, a selgeia, a lascívia. Amém? Então, devemos ser santos em tudo, até nas vestes. Até no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E Deus fez tudo perfeito, sem pintura, sem joias, sem maquiagem. E viu tudo quando Deus tinha feito, este que era muito bom. Aleluia, Gênesis 1.31. Então, uma mensagem impactante para a Igreja da Graça. Amém? Provei aqui. Quem utiliza o livro de Esther. Amém? Quem utilizar o livro de Esther. Aleluia, glória a Deus. Como base bíblica para se fazer uso de pintura, joia e maquiagem é um herege. Irá para o inferno. E quem crer nessa heresia de perdição não vai ter salvação. Porque é uma heresia de perdição. É obra da carne. Cuidado. Tenho dito, está dado o recado à Igreja de Jesus Cristo da Graça. Que Deus em Cristo vos abençoe.